Oi pessoal, eu vou dar uma grande dica, um conselho de quem já passou, né? Ou seja, eu sou nutricionista, eu já concluí minha graduação, certo? Que é, gente, uma questão muito importante, um conselho para você ter atenção, cuidado e ter um aviso prévio aí, né? Sobre a questão, gente, do fim do semestre. Porque assim, semestre é porque tem gente que chama de nomes diferentes, né? Tem gente que chama, parece que em algumas cidades, regiões, parece que chama de período. Aqui eu costumo chamar de semestre, que é o quê? O primeiro semestre é aquele período que você tem a entrada no curso, aí você começa, sei lá, as aulas em fevereiro, por aí, e vai até o meio do ano. Aí você fecha, entra de férias, você terminou o primeiro semestre, e aí depois das férias, do meio do ano, você começa o segundo semestre. Deu pra entender, né? Pronto, é isso que eu tô querendo dizer. Então, por exemplo, eu tive o meu curso feito em 4 anos. Portanto, eu tive 8 semestres, tá? Ok. Dito isso, então cuidado com o fim de cada semestre. Não é só, sei lá, no fim do semestre do último semestre, não. É o fim do semestre, dos semestres como um todo. Já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Seguinte, gente, eu não, assim, às vezes a sensação que dava é que assim, você às vezes se deparava assim, peraí, o que está acontecendo? Às vezes você fica assim, não sei o que aconteceu, só sei que agora tá tudo acontecendo. Não sei quantos trabalhos, não sei quantas provas marcadas, então geralmente é essa que é a questão que eu quero alertar. No fim do semestre parece que dá essa sensação, não sei o que aconteceu, só sei que tá tudo acumulado. Ou acumulado, ou acontecendo várias coisas para fazer, várias coisas para estudar. É uma coisa bem agitada, costuma ser, tá? Geralmente, né, costuma ser assim. Pode ter, né, diferenças, né, gente, dependendo do semestre. Às vezes tem um semestre que é um pouquinho mais tranquilo, óbvio, porque cada semestre tem matérias diferentes. Mas de modo geral, tem essa coisa aí, viu? Agora, o porquê? Eu tava tentando lembrar, né, antes de gravar o vídeo, quando eu tive a ideia de falar disso, eu tava tentando lembrar, mas por que acontecia isso? Por que acumulava? Por que no fim do semestre tinha isso? Na verdade, gente, tem algumas coisas óbvias, né, pra gente entender por que isso costuma acontecer no fim do semestre. Quem aí já fez alguma graduação sabe do que eu tô falando. Mas, se você de repente está pensando em fazer nutrição, então assim, você ainda vai começar, que bom que você está vendo o vídeo, porque você já vai ficar ciente. Antes de eu continuar, já garanta a sua inscrição no canal. A inscrição, gente, é gratuita. Quando você se inscreve, tu tá apenas, o quê? Me ajudando, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube. Então clica aqui embaixo em inscrever-se. Depois tem um sininho aí embaixo também. Aí você clica no sininho e vai ter algumas opções. Seleciona a opção todas. Só que, para que você realmente garanta que vai receber notificação de todo o conteúdo que for saindo aqui, você precisa ir nas configurações do seu celular, na parte de aplicativos, e permitir que quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Agora, voltando ao assunto. Pensa só, quando inicia um semestre, no comecinho, não tem trabalho ainda, né, gente? Não tem trabalho para apresentar, não tem prova para fazer, porque é o começo. O assunto primeiro precisa ser dado para que depois aconteça uma avaliação, né? Seja trabalho ou de prova, né? Uma prova. Então, no começo é mais folgado nesse sentido. Aí quando vai avançando até o meio do semestre, ainda não tem essa agitação toda. Por quê? Qual é o raciocínio? As matérias, né, elas vão tendo as suas avaliações em momentos, às vezes, mais espaçados. Então, um exemplo, começaram a acontecer, né, as provas e os trabalhos. Beleza, chegou o momento que começaram as avaliações. Só que, às vezes, o que acontece é o seguinte, às vezes você tem, nessa semana, uma prova de uma matéria na segunda, e você tem uma prova de uma outra matéria na quinta. E aí, só na semana que vem que você vai ter que apresentar um trabalho de uma outra matéria. Então é uma coisa mais espaçada. Ou seja, as avaliações estão acontecendo, os trabalhos, as apresentações, trabalhos em grupo, provas, né, que você faz às vezes sozinho, ou também dupla ou em grupo. Enfim, os trabalhos que valem nota, né, já estão acontecendo. Só que eles acontecem assim, um pouco mais espaçados. Quando vai chegando no fim do semestre, o que acontece? Todas as matérias e todos os professores, né, no caso, precisam encerrar as suas respectivas disciplinas, matérias. Então, por exemplo, aquela matéria B tem programado 3 provas ao longo do semestre. Uma no começo, uma no meio e uma no fim.
Ou seja, no fim tem uma prova, né, que tem que acontecer para você fechar, né, aquela matéria. E assim vai com todas as outras. Então, diferente de até o meio do semestre, quando você vai tendo essa coisa mais flexível, né, de espaçada, na verdade, de algumas provas essa semana, outras na semana que vem, parece que quando chega no final, vai concentra mais. Então, em uma semana, você tem muito mais provas e trabalhos acontecendo naquela mesma semana. Às vezes, em um dia, você tem mais de uma prova. Ou seja, você foi para a faculdade, para a universidade, né? No meu caso, eu fiz o ensino presencial, né? Então, eu ia. Então, às vezes, no fim do semestre, naquele único dia, eu tinha prova de uma matéria. E aí, quando acabava aquela aula, né, que terminou a prova, aí na outra disciplina já era uma outra avaliação, tudo no mesmo dia, entendeu? Então, e assim vai. Na mesma semana começam a ter mais e mais e mais, né, concentrados. Então, cuidado com esse momento, né, para que você... E quais são os cuidados, né? Quais tá? Beleza, você alertou, Henrique, mas o que você poderia dar de conselho? Tente não deixar também acumulado os seus estudos. Então, por exemplo, quando for uma prova, principalmente no fim do semestre, portanto, né, já que tende a acontecer esse acúmulo de trabalhos de uma vez só, o que você tem que fazer? Tente não deixar os estudos para a última hora. Porque aí, imagina, né, se você for assistindo às aulas e você for daquele tipo que só deixa para estudar um dia antes. Aí você tem amanhã 2 provas no mesmo dia. Tu vai dar conta de estudar duas matérias no dia anterior? Então, o ideal é que você vá estudando, né, ao longo das aulas, vá tirando suas dúvidas também. Por quê? Porque quando chegar na prova, quando a prova for chegando, você vai fazer a revisão, mas pelo menos você já foi estudando. Então você literalmente apenas vai revisar uma coisa que você já sabe o que é. Diferente de se você deixar pra cima da hora, aí vai ter dúvida que você não perguntou, aí vai acontecer o quê? Tu vai ter um monte de dúvida, aí vai bater aquele desespero, né? Eita, será que eu vou dar conta de tirar todas as dúvidas a tempo, antes da prova acontecer? Porque se você não esclarece as dúvidas, já prejudica o entendimento do assunto, né? Então é bom você já ir tirando as dúvidas ao longo das aulas, para que essas dúvidas já esclarecidas, quando você for revisar, você já esclareceu as dúvidas. Então é literalmente apenas uma revisão de algo que você já vinha estudando. Agora, quando for trabalho, o raciocínio é a mesma coisa. Se você tem lá as datas, né? Porque os professores, eles colocam as datas também, né, gente? Eles não avisam que o trabalho é para amanhã, para você fazer o trabalho hoje, assim, de um dia para o outro. Não. Tem uma data, tem um tempo. Então, se você tem lá as datas, trabalho tal dia, apresentação tal dia, também não deixe para se preparar para o trabalho no dia anterior, né? Porque muitas vezes, né, trabalho de faculdade, universidade, você tem que fazer slide, né? Na minha época eu tinha muito, né? Trabalho que a gente fazia slide para apresentar lá na frente para a turma, né? E para o professor ou professora, no caso. Então tem que ter uma elaboração do trabalho. A minha recomendação seria o quê? Que você fizesse isso gradativamente. Então assim, vai construindo, faz um pouquinho hoje, aí amanhã abre de novo o slide e constrói mais um pouco. Porque aí você vai fazendo com mais calma, ao invés de ficar no desespero, de ter que dar conta de fazer em cima da hora, montar os slides de um trabalho, aí já tem daqui a 2 dias um outro trabalho para apresentar que você também tem que dar conta. Então, se você vai fazendo com mais calma, gradativamente, quando o trabalho estiver próximo, você só vai revisar o que você fez nos slides, né, até agora. O que você fez até agora dos slides, você vai apenas revisar, ver se precisa editar mais alguma coisa e pronto, salva o arquivo. Sabe, é mais calmo, mais tranquilo, dá tempo de ensaiar, enfim. E é isso, o recado ou o alerta, né, foi dado. Cuidado com o fim do semestre, e eu dei um pouco aí de dicas, sugestões, embora eu sei que é super comum, né, é normal, assim, digamos assim, a gente acabar muitas vezes deixando mais para quando tá próximo de acontecer, mas pelo menos tentar, né? O que você puder tentar ir já estudando, preparando já com um pouquinho mais de antecedência, vai ser melhor do que você... Ah, tá longe, o trabalho é daqui a um mês. Ah, a prova é daqui a um mês. Cuidado com esse sentimento de que tá longe ainda. Vai tentando o quê? Ir estudando. Se é trabalho, vai tentando já ir fazendo com antecedência. Porque se deixar pra cima da hora, e quando é o fim do semestre, aí... depois não diga que ninguém te avisou, porque se você chegou aqui, você já foi avisado ou avisada, tá bom? Comente aí embaixo se você quiser fazer algum comentário, compartilhe com quem você considera que possa se interessar com as informações.
Aqui na tela, já no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para garantir a sua inscrição aqui no canal. E a camiseta que eu uso no vídeo faz parte de uma coleção que pode ser adquirida, você pode comprar. Aqui embaixo na descrição tem um link das camisetas ou abaixo do vídeo tem uma estante de produtos. Confere, compra. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.